Se você quer saber como calcular a vergência de uma lente esférica, essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Primeiro, eu vou definir para vocês o que é a vergência. Olha como eu coloquei. Vergência é a capacidade que uma lente esférica tem de desviar um raio de luz que as atravessam. O que isso significa? Que quando um raio de luz atravessa essa lente esférica, ele vai sofrer um desvio. E esse desvio vai depender de onde está o foco. Olha só, aqui coloquei uma lente convergente, no caso uma lente de borda fina no ar, funcionaria dessa maneira. Vou traçar aqui o nosso eixo principal. Vou marcar aqui o foco imagem, porque sabemos que um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, quando atravessa a lente, tem que sair pelo foco imagem. Então, está vindo aqui um raio de luz paralelo, ele vai atravessar a lente e sai por esse foco. O que aconteceria se eu aproximasse mais esse foco da lente? Ela não ia ter um desvio maior? Olha só o exemplo. Coloquei novamente aqui uma lente convergente. Lembrando que lentes de bordas finas no ar sempre têm comportamento convergente. Vou traçar aqui o eixo principal, marquei o foco imagem mais próximo. O que vai acontecer? O raio de luz, quando atravessar a lente, ele vai ter um desvio maior. Ou seja, nesse caso aqui, a vergência é maior. Por quê? Porque desviou mais o raio de luz do seu trajeto aí original. A gente sabe que a distância do F até o centro óptico aí é a distância focal, certo? Que é o Fzinho aqui. E quanto menor for esse Fzinho aqui, mais desviado o raio de luz vai ser. Ou seja, maior vai ser a vergência. Então, definimos aqui uma formulinha para calcular a vergência, onde temos que V é igual a 1 sobre F. No caso, V é a vergência, F é a distância focal. No caso aqui, a vergência é medido em DI, que no caso é a dioptria, certo? O popular grau que utilizamos aí no dia a dia, que no caso é o metro a menos 1, ou por metro. Então, nesse caso, sempre vamos usar a distância focal em metros para facilitar o nosso cálculo. Outra coisa importante, se você calculou a vergência e deu um valor positivo, significa que você está falando de lentes convergentes. Agora, se você calculou a vergência e deu um valor negativo, aí você está se referindo a uma lente divergente. Uma pessoa que vai lá no médico dos olhos e ele tem hipermetropia, ele vai precisar de uma lente convergente. Então, ele vai receber lá uma receita onde vai estar marcado mais uma dioptria, mais 2 dioptrias. O que isso significa? Que ele precisa de uma lente convergente. Certo? Por isso que vem o sinal de mais lá. No caso, vai interpretar como 1 grau, 2 graus, por aí vai. Agora, uma pessoa que tem miopia, ele vai receber uma receita com valor negativo dessa vergência. Vai estar lá menos 1 dioptria, menos 2 dioptrias. Significa que ele precisa de uma lente divergente, certo? Então, esse 1 grau, 2 graus da pessoa que tem miopia sempre vai vir negativo. E se por acaso eu fizer uma associação de lentes por justa posição, o que isso significa? Que eu vou juntar as duas lentes e não deixar espaço entre elas. Então, aqui eu fiz um exemplo, eu peguei uma lente bicôncava e uma lente biconvexa, certo? Vou juntá-las, formar uma única lente. Isso aqui é uma associação por justa posição. E aí, o que você vai fazer? Você vai somar a vergência da primeira lente mais a vergência da segunda, que vai te dar a vergência dessa lente aqui resultante, certo? Desse sistema óptico aqui que você montou. E se você tivesse mais lentes e vai encaixando uma na outra sem deixar espaço? Aí você faz a mesma coisa, você vai somando a vergência de todas, certo? Se eu tiver 10 lentes e encaixar todas aqui por justa posição,
aí você soma a vergência das 10. Se ao final der um valor positivo para essa vergência aí resultante, significa que você vai ter uma lente, no caso, convergente. Se der um valor negativo, seria divergente. Esses seriam os comportamentos ópticos aí dessa lente resultante por justa posição. Agora vamos fazer alguns exercícios. Questão 1. Uma lente esférica apresenta distância focal igual a 25 centímetros. Determine a vergência desta lente e diga se ela é convergente ou divergente. Vamos lá. Eu sei que eu preciso achar a vergência. Eu tenho a distância focal. No caso, é de 25 centímetros, mas eu converti aqui para metros, já que a vergência tem que dar aí em dioptrias, que no caso é o inverso do metro. Ok? Então, aqui eu coloquei 0,25 metros. Só dividir por 100, né? Aí, usando a formulinha da vergência, vai ser 1 sobre F. No caso, o F é 0,25. Então, 1 dividido por 0,25 vai dar 4. Ou seja, 4 metro a menos 1, certo? Ou 4 dioptrias. Se você fosse lá no médico da visão, ele ia te falar que, no caso, seriam 4 graus. E como é positivo, essa lente aí tem um comportamento convergente, certo? Já que a vergência é positiva. O foco também é positivo, né? Só apenas lentes convergentes têm esse valor positivo. Agora vamos para a questão 2. São justapostas duas lentes delgadas, A e B, convergências VA igual a 5 dioptrias e VB igual a menos 3 dioptrias. Qual é a vergência e qual a distância focal do sistema resultante? Pessoal, a vergência é simples. Não tem duas lentes que vão ser aqui justapostas? Então é só somar a vergência das duas. Então vai dar aqui V igual a VA mais VB. Então fazendo aqui 5 mais o menos 3, vai dar 5 menos 3, que vai dar 2 dioptrias. Ou seja, seria aí o 2 graus popularmente falando. Como o valor é positivo, a gente vai ter também um foco positivo, né? E eu sei que vergência é 1 sobre o foco. No caso, a vergência é 2, certo? Igual a 1 sobre F. Pessoal, vou passar o F aqui multiplicando e o 2 passo dividindo. Praticamente troco os dois de lugar. Então, vai dar 1 sobre 2 e 1 sobre 2 dá 0,5. No caso, 0,5 metros. Ou 50 centímetros, né? A distância focal aí para esse sistema resultante. Agora, letra B. O comportamento óptico do sistema resultante é convergente ou divergente? Pessoal, olha só. Vergência positiva, foco positivo. Então, a gente está falando de um sistema aí convergente, certo? Então, o comportamento óptico do sistema resultante é convergente, pois a vergência é positiva, maior do que 0. Certinho, pessoal? Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!